Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 5 e 6 do profeta Daniel. Lembrando sempre que a versão que estamos usando é Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá, então? Capítulo 5. O rei Belsazar, não confunda, irmãos, Belsazar com Beltesazar. Beltesazar foi o nome de Daniel que foi trocado na Babilônia. E Belsazar, aqui, irmãos, entre os capítulos 4 e 5 já passa bastante tempo, tá? Porque aqui quem estava reinando era o neto de Nabucodonosor, tá? Então, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, pai aqui é descendente, tá? Mas é porque, na verdade, ele era neto, né? Na verdade, ele era filho de Nabunido, se não me falha a memória, tá? Porque muitas vezes usa pai como descendente. Por exemplo, quando cita Ezequias, por exemplo, fala assim, andou nos caminhos do seu pai Davi. Davi não foi o genitor de Ezequias, né? Mas foi um antepassado, e aí sempre usava esse termo, tá? Que Nabucodonosor tirara do templo e estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. O rei via os dedos que estavam escrevendo. Não deve ter sido uma cena, meu Deus. Então se mudou o semblante, não é para menos, né, do rei, e os seus pensamentos se turbaram. E as juntas dos seus lombos se rebaixaram e os seus joelhos batiam no outro. Então, o homem literalmente tremia de medo, irmãos. E o rei ordenou em alta voz que introduzissem os encantadores e os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei aos sábios da Babilônia, qualquer que lê a escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, terá uma cadeia de ouro no pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras e nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados, ou seja, todo mundo estava apavorado, irmãos, com aquela escritura na parede, né? A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó rei, vive eternamente, não turbe os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem em que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai achou-se nele luz e inteligência e sabedoria, com a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos e dos encantadores dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos e declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-nos, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei a Daniel e disse, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer ao teu respeito que o Espírito dos deuses está sobre ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que tu podes dar a interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essa escritura, faz-me saber a sua interpretação, e serás vestido de púrpura, terá cadeia de ouro no pescoço, e será o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes ficam para contigo. Aleluia. Que integridade, né, irmãos? E dá aos teus prêmios, e dá os teus prêmios a outros. Todavia eu lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Deus Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, os povos, nações, homens e todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida, e a quem queria exaltava e a quem queria abatia.
Quando, porém, o seu coração se elevou, o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos montenses. Deram-lhe de comer erva como a dos bois, e orvalho do céu foi molhado, de orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, és seu filho, não humilhaste sobre eles o coração, ainda que saibas tudo isso, e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa. Ou seja, irmãos, Nabucodonosor nunca tinha feito isso, né? Fazer orgias ali, né? Festas pagãs, oferendas com os utensílios do templo de Jerusalém. Nabucodonosor nunca tinha feito isso, mas Belsazar fez, né? E ele fala, né? Foram trazidos os utensílios da casa perante ti, e tu e os teus grandes, tuas mulheres, tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, não sabe que autoridade desse Daniel, né, irmãos? Meu Deus. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificastes. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou nessa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene significa: contou Deus o teu reino e deu cabo a ele. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. E Perez, que é Parsim, né? Dividido foi o teu reino e foi dado aos medo-persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e pusessem cadeia de ouro no pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro o governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Vendo, irmãos? Então, o juízo de Deus veio sobre a Babilônia, né? Sobre, como os profetas já haviam falado, né? Mas, segundo a história, só o rei morreu, porque eles entraram, irmãos, no momento que as portas da cidade, os portões, né, estavam abertos, e não houve resistência nenhuma. Portanto, eles simplesmente renderam todo mundo, mataram o rei, né, porque eles iam tomar posse agora. O território continuou sendo babilônico, porém, o governo agora da Média e da Pérsia. Lembra a estátua de ouro? No capítulo 2, a cabeça de ouro era Nabucodonosor, mas com o tempo viriam os braços de prata, né? Por isso 2 braços, a Média e a Pérsia. Ok, capítulo de número 6, capítulo bem conhecido também, né? Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, dos quais estes sátrapas dessem conta para o rei, não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu entre os presidentes e os sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Meu Deus! Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordam que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus e a qualquer homem, e se não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, soube da escritura que estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que
fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então respondeu e disseram: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel até o pôr do sol e se empenhou em salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas e que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou ao rei com seu próprio anel, com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi às pressas à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel em alta voz, triste, e disse o rei: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia! Para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou de sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova dos leões. Assim foi tirado Daniel da cova dos leões, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia! Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e os leões já se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Meu Deus! Então o rei Dario escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, homens temam e temam perante Deus, o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, glória a Deus, e o seu domínio não terá fim. Aleluia! Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Que texto maravilhoso, né, irmão? Não precisa falar mais nada, né? Vale a pena ser fiel. Porque Deus é poderoso para nos livrar. Ainda que seja, não que ele nos livre da cova, mas que ele nos livre na cova. Ele é poderoso para livrar. Louvado seja Deus. Obrigado, irmãos, por assistir mais esse vídeo. Nós pedimos aos irmãos que deixem o seu joinha aí, para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, possa indicar para mais pessoas. Que os irmãos também possam se inscrever no canal, caso você ainda não é inscrito. Que você possa também compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas em ouvir a palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.